Opa, tudo bem? Então, agora voltando para as provas, né? Eu tava fazendo provas. Tinha uma prova que eu fiz agora, foi a do IME, eu terminei a prova de Química, se tu não viu, inclusive. Vou deixar o card aqui, com a última questão. E agora a gente vai para a prova da AFA continuar, fazer a penúltima questão da prova de Física. Falta mais uma além dessa para terminar. Que é a 63 que está escrito aí, o desenhinho, né? E vocês vão ver a questão, agora detalhadinha. Como ele diz na questão, né, que tem uma espira condutora que está em repouso e tem uma bateria com um fio e um reostato. O reostato é aquele que pode variar a corrente, né? Aquele aparelho que pode variar a corrente dependendo do lugar onde tu aplica, porque a resistência depende da distância também, né? Então o reostato varia corrente, desculpa não, varia a resistência o reostato. Ele varia a resistência, o que invariavelmente varia a corrente também. Então tem o reostato ali para variar a resistência que tem no trecho. E aí ele quer algumas informações, vocês leram na letra A, B, C, D e E, umas informações sobre o que acontece com a espira. Tem uma espira, tem corrente, já dá para meio que inferir que vai envolver lei de Lenz, né? Que é se vai corrente induzida e coisa assim. Que a AFA quase todo ano cai alguma coisa desse assunto, então já fica ligado, porque todo ano tá caindo isso aqui. Tá? Ok, então vocês viram a questão aí? Bem, eu tenho que dizer aqui, eu fiz uma bateria, mais e menos. No desenho ele bota uma corrente pra cá, né? E essa aqui é a espira. Bem, nós temos que checar as alternativas, porque depende da alternativa. Só lei de Lenz é um assunto que ele não é super simples, mas ele tá muito cobrado. Tipo, até o Enem já cobrou isso aqui, pra ter noção. Então, é um assunto que, apesar de não ser super simples, ele tem que dar uma olhada porque ele tá sendo bastante cobrado. Tá, na letra A, ele fala que a espira vai ser repelida pelo fio AB, que é esse fio que tá aqui, que é desenhado separado, o AB, se a resistência do reostato aumentar. O que acontece? A lei de Lenz, ela indica a formação de uma corrente induzida quando tem variação de fluxo magnético. Toda vez que eu tenho uma corrente passando num fio, ela gera um campo magnético em volta, circular. Para mim saber a direção, eu indico meu polegar na direção do fio, aqui, e os meus dedos indicam a direção. Pelos meus dedos, o campo magnético está saindo aqui dentro da espira. E aqui ele está entrando. Ele faz um círculo aqui, ó. 3 dimensões, né? Ele faz um círculo. Bem, quando a resistência está parada, esse campo ele é constante. Ele não vai mudar. Vai depender só da distância que está do fio, mas não muda o valor. Vai ficar fixo. Se não tem variação de campo, não tem variação de área. Então o fluxo não varia. Nesse caso parado aqui, o fluxo é constante. A gente representa fluxo pela letra φ. Fluxo constante. Se o fluxo é constante, aqui focou. Se o fluxo é constante, isso quer dizer que não tem corrente induzida, porque não tem uma força, eletromotriz induzida. Da lei de Lenz, o dφ dt, a variação de fluxo, é menos a força eletromotriz induzida. Tá? Então, na letra A, o que acontece? Ele diz que a letra A, que o reostato vai aumentar a resistência elétrica. Então, ele quer aumentar a resistência. Bem, o circuito é muito simples que a gente tem aqui, né? Posso até redesenhar, mas ele é ridiculamente simples. Eu tenho uma bateria com uma resistência. E é isso. A bateria com uma voltagem constante e uma resistência, que pode mudar por causa do reostato. Se a resistência aumenta, V igual a RI. A resistência e a corrente são inversamente proporcionais. Então, se a resistência aumenta, diretamente a corrente diminui. Inversamente proporcionais. Se a corrente diminui, o campo magnético formado aqui dentro vai diminuir. Porque o campo num fio, ele é μ0i sobre 2πr. R aqui, no caso, é a distância em relação ao fio. Se eu diminuo a corrente, eu diminuo o campo. Mas se eu diminuo o campo, necessariamente o fluxo magnético cai, porque tem menos campo passando. Se o fluxo magnético cai, pela lei de Lenz, entra a questão desse sinalzinho negativo aqui da lei de Lenz, que ele indica que
a espira vai formar uma corrente para contrabalancear essa diminuição do campo. Então, a espira vai formar uma corrente induzida que vai aumentar o fluxo ali. E para isso acontecer, eu tenho que fazer uma corrente para baixo aqui. Nesse sentido, a corrente. Sentido anti-horário. Porque nesse caso aqui, ó, fecha minha mão, o campo fica para cima, ó, ao meu polegar. Então, nesse caso, ele vai aumentar o fluxo aqui dentro. Ele vai aumentar, então a corrente induzida é aqui. O que acontece? Como eu tinha o fio aqui, o fio AB, com a corrente para cá, e eu tenho a minha espira, que a corrente induzida formada é para cá, nesse caso, as correntes estão no mesmo sentido, né? Estão no mesmo sentido, eles se atraem. Forças de atração. Porque o campo dessa tá... O campo dessa aqui vai estar para cá, né? E pela regra da mão direita, corrente, campo, força, ele se atrai. Então, a força de atração. Só que a letra A fala o quê? A letra A fala que ele vai ser repelido. Então, a letra A é falsa. Ele vai ser atraído. Corrente no mesmo sentido ser atraído. Aqui, no caso, a corrente vai estar para esse sentido. Aqui vai ter uma repulsão, só que eu estou mais distante. Então, essa força de repulsão aqui é muito menor. Então, acaba sendo atraído porque essa daqui é maior. Tá? Na letra B agora. A letra B fala que vai ser atraída pelo fio AB se a resistência aumentar. Bem, é o que a gente fez agora, né? A resistência aumenta, corrente diminui, consequência, campo magnético diminui, consequência, fluxo magnético diminui. Então, eu tenho que criar uma corrente induzida nesse sentido aqui, para que o fluxo aumente aqui. Para o fluxo aumentar aqui. Logo, as correntes estão no mesmo sentido, né? Porque eu estou com o fio aqui, o fio AB aqui, para baixo. E a corrente induzida, ela é para baixo também. Então, eu vou ter atração. Ou seja, a letra B está correta. A letra B está correta. Vamos só checar por que as outras estão erradas. Letra C, ele fala que sempre é atraída pelo fio AB, independente da resistência elétrica do reostato aumentar e diminuir. Bem, a gente já viu que se a resistência aumentar, ele é atraído. Vamos testar o outro caso, então, para saber se vai ser sempre atraído. Vamos testar quando a resistência diminui. Se a resistência diminui, corrente aumenta, inversamente proporcional. Se a corrente aumenta, o campo magnético automaticamente aumenta. O campo aumentando, o fluxo magnético aumenta. Então, eu vou ter que criar uma corrente induzida para diminuir o fluxo, porque ele reage contra o que aconteceu. Para diminuir o fluxo que está nesse sentido aqui, eu tenho que criar uma corrente para onde? Que forme um campo no sentido que está entrando no papel. Para isso, a minha corrente vai ser no sentido horário, para gerar um fluxo entrando no papel. Só fazer aqui, ó. Botei o dedão para cá, ó, meus dedos, sentido horário. Então, aqui cada corrente é no sentido horário. Se ela é no sentido horário, como o fio está para cá, AB, corrente no sentido horário, repulsão, ó, sentidos opostos. Então, tem uma repulsão aqui. Ou seja, não é sempre atraída, não. Se a resistência diminuir, ocorre repulsão. E a letra D fala que a espira vai ser deslocada paralelamente a AB, independente da resistência elétrica. Bem, não vai acontecer isso. O fio AB está aqui, ó. Deslocar paralelamente seria andar para baixo ou para cima aqui. Isso não vai acontecer, porque não vai ter força para cá. Porque a força que o fio gera da corrente induzida, ela se anula com essa. Ele não vai ter força de movimento. A não ser que tenha uma gravidade caindo, não vai se deslocar para lá. E mesmo que tenha uma gravidade, não vai ser paralelo, porque tem uma força de atração aqui ou repulsão. Então ele vai andar numa diagonal se tivesse uma gravidade. Mas mesmo que não tenha gravidade, não fala disso, ele não vai nem andar, porque essas forças se anulam. Ok? Então tá errado também. O que a gente fica com a letra B mesmo, de Brasil. É isso então. Questão 63 da AFA resolvida. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo na descrição do vídeo.
Eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isto, gente. Um abraço e até a próxima questão. Valeu!